Olá, é uma alegria, é uma satisfação, é prazeroso demais estar com vocês. Um abraço carinhoso a todos os companheiros do Maria de Piedade e também eu incluindo aqui os amigos do SEC Luz. E você que me assiste agora e não me conhece, eu sou Maria Emília e hoje, junto com você, trazendo algumas reflexões sobre a imortalidade da alma e também sobre um assunto delicado que temos evitado colocar nas nossas rodas de conversas sobre a morte. Quando nós falamos de morte, tem gente até que bate na madeira e fala cruz, credo, 1, 2, 3, não quero falar a respeito disso, como se falar a respeito disso trouxesse a morte para perto de si. É mais uma crendice popular, é mais um conceito infantil e pequeno que temos carregado ao longo de milênios, de geração a geração, e essas questões todas, ao invés de nos auxiliar para o enfrentamento dessa situação rotineira, cotidiana e natural, porque a morte é natural, a vida em si, a partir do nascimento, só nos traz uma certeza, a certeza de que vamos morrer. Porque tudo que vive, tudo que nasce, vive, cresce, se desenvolve e morre. Existe a morte natural, que é a morte mais desejada. Quem é que não deseja? E eu já ouvi isso milhares e montões de vezes. Eu desejo morrer dormindo, quietinha, sossegada. Eu quero fechar os olhos para dormir e quero acordar do outro lado. Ou melhor, eu não vou acordar, eu vou morrer dormindo, porque morrer dormindo não dói. É uma ideia errônea, equivocada, assim como muitas outras ideias errôneas e equivocadas se acercam do fenômeno morte, um fenômeno natural da vida. E esse convite de hoje é para refletirmos a respeito dessas questões que envolvem a morte. As imagens, as ideias, as crenças que nós carregamos a respeito da morte nos afasta verdadeiramente de ter um estado mais favorável para enfrentar um momento delicado, decisivo e difícil mesmo, que é a separação momentânea daqueles que se amam. É o afastamento momentâneo e por um tempo desconhecido por nós dos afetos, daqueles que amamos, daqueles que queremos bem. A morte é o afastamento de todas as conquistas materiais, de todos os bens materiais que nós vamos amealhando e colocando o nosso amor, a nossa energia. Mas a morte também é um convite para que cada um de nós repense qual é o valor da vida, qual é o significado dela, para que nós estamos aqui, o que fazemos aqui, o que é importante fazer aqui quando estamos vivos na carne, e qual será o valor disso tudo para depois. 99% das pessoas, ou um pouco mais de 90%, melhor dizendo, não vou chegar aos 99%, mas um pouco mais de 90% da população mundial, segundo pesquisas, acreditam na imortalidade da alma. Acreditam que todos nós sobrevivemos à realidade da morte, ao fenômeno morte. E aqui fica uma pergunta: se 90% ou mais de 90% da população da Terra acredita na sobrevivência da alma e na imortalidade da alma, por que nós tememos tanto a morte? Por que a grande maioria teme a morte? O que está faltando de conhecimento, de conteúdo, de ideias mais abertas, mais esclarecedoras,
que podem e que possam nos dar, nos oferecer um suporte melhor intimamente para nós enfrentarmos a morte de uma outra maneira. Como nós encaramos a morte? Como você encara a morte? Porque se ela ainda é encarada como a destruição absoluta de tudo, para que vale a pena viver? Se a morte é o fim de tudo, para que vale a pena viver? E se a morte, para aqueles que acreditam na sobrevivência da alma, é um ficar parado num determinado lugar definido por Deus, à espera de um juízo final, que irá apartar os bons, os justos, dos maus e injustos. Segundo quais critérios? Normalmente sobre os critérios estabelecidos pelo homem, por um sistema religioso, por um sistema filosófico, e que não abarca e não abraça as necessidades íntimas de todas as almas, filhas de Deus espalhadas pelo planeta Terra. Ou, quiçá, a sobrevivência da alma esteja atrelada a uma condição também definida de um lugar maravilhoso, onde as almas felizes irão reinar para todos sempre, e um lugar horroroso, onde elas também irão perecer e sofrer pela eternidade, indicando para aqueles que aqui permanecem, ou até para aqueles que lá estão, uma separação definitiva, sem possibilidade alguma de contato, quiçá pelo pensamento. E nós sabemos que o nosso pensamento pinta as coisas com cores muito sóbrias ainda, muito tétricas e muito lúgubres, tal qual nós pintamos as imagens da morte. A morte ainda ela vem acompanhada de um pesar de imagens carregadas de feiura, carregadas de dor e de sofrimento, que impõem ao próprio sofrimento da separação momentânea uma dor superlativa. E não é à toa que nós nos encontremos desesperados diante da morte de algum parente, de alguma pessoa que nós amamos demais, com essas poucas informações e informações bem limitadas. O convite da reflexão hoje é em cima de uma condição diferente de encarar a morte. Quando nós temos um conceito mais abrangente sobre Deus, como sendo um ser justo, um ser maravilhosamente, imensamente justo e bom, não podemos conceber um Deus que separa pai e mãe, pai e filhos do restante da família por ter cometido um erro, por ter tido um comportamento muito inadequado, violento ou agressivo pela eternidade. Isso já não absorve, isso já não preenche mais a nossa necessidade de informações para superar a própria dificuldade do desenlace das nossas almas queridas, podendo manter em nós um estado mais favorável desta compreensão. Então, a morte, ela precisa ser olhada com outros olhos. Quando nós olhamos para o nascimento de um bebê, quais são as imagens que permeiam o nascimento e que permeiam os nossos pensamentos e, consequentemente, permeiam as nossas emoções, formatam as nossas emoções. E nós sabemos mais do que nunca hoje do que pensamento gera imagens que promovem emoções e sentimentos, sensações, emoções e sentimentos, e esse conjunto de sensação, emoção e sentimento direciona a nossa ação. Não é à toa que nós nos
nós agimos diante da morte com muito temor e com muito desespero. Porque o nosso pensamento atrelado à morte é um pensamento de destruição, de separação total, é um pensamento de fogo do inferno, de separação pelo juízo final, e nós sabemos pela nossa consciência o quanto ainda somos pequenos nas possibilidades de manifestar amor, respeito, carinho pelo outro, dificuldade que nós temos de perdoar, de aceitar, e tudo isso são defeitos que nós carregamos e que nos afasta de sermos sujeitos bons efetivamente. Nós temos gestos bons, atitudes boas, mas nós carregamos em nós ainda e fazemos muitas coisas ruins ainda, e muitas coisas carregadas desses sentimentos negativos e ruins, né, na sua manifestação. Ódio, ira, rancor, vingança, ciúmes, maledicência, vaidade excessiva, e ganância, prepotência, arrogância, quantas outras manifestações comportamentais provindos de sentimentos ainda totalmente inadequados em relação aos princípios maiores de amor, de respeito, de humildade, de compreensão, não é? Então a morte só tem que ter esse caráter feio, horrível, pesado, e quando nós nos defrontamos com ela mesmo, para valer, está acontecendo, a morte bateu à nossa porta, ela levou alguém muito caro, nós nos desesperamos, porque não encontramos elementos dentro de nós que vão dar suporte para esse enfrentamento. Então, o primeiro convite nosso é em relação à figura de Deus. Qual é o Deus que nós carregamos em nós? É aquele Deus vingativo, punitivo, que te espera mesmo do lado de lá com um cajado e um séquito de anjos que vai lhe separar daqueles que você mais ama, vai te colocar num céu ou num inferno, em definitivo, sem condições de você estar novamente com aqueles que lhe são caros? Vai lhe apartar de todas as grandes possibilidades de desabrochar ainda mais o seu potencial, te negando essa condição, te colocando no inferno eterno, porque você cometeu grandes erros? Ou nós podemos ficar com o Deus Pai trazido por Jesus, que é um Pai que acolhe, é um pai que oferece aos filhos a grande oportunidade de viver a vida, experimentar a vida, errar na vida e corrigir os seus erros em vida. Mas uma vida que não se restringe apenas à vida física e material, mas uma vida que é uma vida na eternidade, com ciclos de vida material, ciclos de vida espiritual, onde a sobrevivência da alma faz sentido, onde a imortalidade da alma também faz sentido. E quando é necessário, o pai leva o filho novamente para o mesmo terreno para que ele plante novamente, para que ele semeie novamente nesse novo terreno e possa colher novos frutos. E possa também, diante de novos erros, fazer os seus consertos. E assim que ele morre na vida física, compreendemos hoje que a alma não morre porque ela sobrevive à morte do corpo físico. Da mesma maneira que mais de 90% da população da Terra acredita na sobrevivência. Mas ao invés de ficarmos parados
no tempo e no espaço, esperando um dia do juízo, ou ao invés de sermos separados para um inferno ou um céu definitivo, nós somos conduzidos a rever as nossas atitudes em vida física. Avaliando essa mesma condição, somos colocados diante da necessidade de enfrentar na pele as consequências dos nossos próprios desatinos. E aí sim, como grande oportunidade do Pai, podermos nos inserir novamente em outra vida física, numa outra condição, mas com todo o aprendizado até então elaborado, porque ele não se perde, a nossa individualidade se mantém após a morte, todos os nossos erros se mantêm conosco como sinal daquilo que não deveremos mais fazer, como alertas dos caminhos que trilhamos e não podem e nem devem mais ser trilhados porque não trazem os resultados que precisamos, e também como espelho de todas as consequências advindas desses mesmos erros e que servirão para nos conduzir a novas experiências e aí podermos acertar o passo, até que a vida física não se faça mais necessária, porque a alma já adquire uma condição de permanecer na imortalidade, em outras condições, em outros planos de vibração, e continuar a sua ascensão, deixando o inferno dos seus erros e o inferno natural do sofrimento provocado pelas consequências dos seus mesmos erros para trás. Não esquecidos no tempo e no espaço, mas guardados de forma organizada dentro do ser, porque são o molde da experiência desta alma, caminhando em direção à sua perfeição, e aí sim poder viver o céu da beatitude, não de um privilégio de uma meia dúzia ou de 100 que são escolhidos a dedo, mas do trabalho elaborado ao longo de muitas e muitas vidas físicas, porque compreendemos nessa concepção, que é a concepção espírita e espiritualista, de uma série de escolas espiritualistas, a reencarnação como a grande mola propulsora da alma ao seu crescimento maior e a possibilidade de ir e vir, entrar e sair de vidas físicas, conquistar a sua perfeição enquanto alma divina e estar com todas essas conquistas sem perdê-las no tempo e no espaço. E o detalhe, sempre, na medida das possibilidades, tanto dela como do outro, estar junto novamente, porque nós não perdemos os afetos, nós não perdemos aqueles que amamos, muito pelo contrário, nessa grande possibilidade de ir e vir, quantas vezes forem necessárias para que nós possamos todos chegar à perfeição, ao destino final, reencontrar esses mesmos afetos. Então, nenhum de nós será apartado do outro pela eternidade. O afastamento é temporário. Se o amor é verdadeiro, o sentimento é verdadeiro, se a afeição é mútua e verdadeira, nós estaremos ligados pela eternidade. É muito diferente. Nós não estaremos separados pela eternidade. Nós estaremos juntos pela eternidade. É um olhar diferente, é um olhar diferenciado que algumas doutrinas espiritualistas, e principalmente a doutrina dos espíritos, nos oferece, através dessa revisão
do conceito de Deus, que é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a sabedoria plena, é a sabedoria eterna, é a bondade, é a justiça. Deus é Pai, Deus é amor em supremacia. E Deus oferece a cada um de nós, seus filhos, a oportunidade de nascer numa vida física, como bebê, maleável para um novo trajeto de aprendizado, trazendo as necessidades de colher resultados e colher consequências de jornadas anteriores. É uma explicação muito racional para todas as dores que não encontramos justificativa na vida de agora. E em crescendo, ir adquirindo possibilidades novas e renovadas pelo processo reencarnatório de cometer menos erros e se aproximar cada vez mais de almas que já fizeram esse trajeto anteriormente e que, por erros de concepções, acreditávamos estivessem apartadas de nós, por essas mesmas crenças de céu e de inferno, de separação definitiva ou de consumição total, destruição total ao final de uma vida física. A vida física ela ganha uma outra proporção. Nós estamos diante de desafios atuais e desafios de agora, como grandes testes no laboratório da vida, exigindo de nós o desabrochar das nossas potencialidades divinas. Nós fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para a paz, nós fomos elaborados por Deus na sua perfeição para sermos, na expressão maior, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus é Pai, Deus é amor, Deus é paz, Deus é serenidade, Deus é bondade, Deus é tudo isso superlativamente superlativo. E nós somos a sua essência divina. Mas como numa única vida física, de 70, 80, no máximo 100 anos, nós poderíamos conquistar tudo isso. E como poderíamos conquistar tudo isso se a morte chega, nos arrebata dos nossos afazeres diários, das nossas conquistas de agora, dos nossos amores, das nossas relações afetivas adquiridas através de muito labor, de muita luta e de muita convivência na paciência, na resignação, na abnegação, na tolerância. E, de repente, a morte termina com tudo isso? Não, pensar assim realmente é desesperador. Pensar que a morte pode aniquilar tudo de uma vez e tudo isso não vai ter valor, realmente é assustador. Agora, todas essas ideias espíritas estão aí para nós inserirmos na nossa vida. Não é necessário que você seja espírita, praticante da doutrina dos espíritos, para absorver isso. Essas ideias estão aí porque elas não pertencem ao espiritismo. O espiritismo as propaga. Mas ela pertence a você e a mim, que somos seres divinos, porque essa é uma verdade eterna. O que é melhor pensar? Que esse Deus que você ama e que você busca vai tolher de você a oportunidade desse crescimento, dessa busca incessante da tua felicidade e da tua perfeição? Porque um vírus está te eliminando a possibilidade de seguir adiante? Porque uma pandemia está retirando da vida física aqueles que lhe são mais caros? Ou é melhor acreditar que tudo isso que está nos chegando é um convite da própria vida
para que cada um de nós se aproxime ainda mais da nossa essência divina e dê valor real às coisas que nós temos na vida. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de você estar aqui? Será que você está aqui pela primeira vez? Será que você vai estar aqui pela última vez? Quais são as consequências se você abandonar o barco de vez? Existe em nós uma lei, que é a lei da conservação, que ela é divina, ela faz a parte efetiva de nós mantermos a vida física. Porque senão sairíamos nos eliminando do primeiro obstáculo difícil. E aqui vai uma reflexão para vocês que nesse momento não encontram um significado para se manter vivo e acham que tudo está acabado, e não está. Procurem olhar com esse olhar da eternidade, o olhar do amor do Pai, que através de um mecanismo maravilhoso nos oportuniza ir e vir para a vida física quantas vezes forem necessárias, para que nós aprendamos definitivamente qual é o nosso propósito na vida, qual é o valor da nossa vida, para que ao sairmos dessa vida física, nos deparemos do lado de lá, na imortalidade da nossa alma, com resultados mais satisfatórios do nosso próprio proceder. E que erro cometem esses nossos irmãos que acham que eliminando a própria vida vão eliminar tudo? Que engano, que tristeza, que lamento quando entram na vida maior, na certeza que vão ganhar com a sobrevivência do seu próprio ser e vão perceber que nada mudou, muito pelo contrário. Algumas coisas ficaram mais graves porque ele não deu valor à sua própria vida. A vida é um dom de Deus, é um dom divino que nós devemos valorizar. Deus está no comando. Nós não temos condições de comandar o que acontece do lado de fora, porque é Deus que está no comando. E é melhor acreditar que o que está vindo para nós, como testemunho do momento, não seja um castigo ou uma punição, como alguns estão dizendo, mas uma grande oportunidade de nós nos revermos enquanto humanidade, enquanto filhos de Deus, revermos os conceitos que estamos carregando, colocarmos imagens mais lindas, mais bonitas, mais leves naquilo que nós temos que enfrentar, porque se você encarar a morte como uma passagem para o mundo de origem, porque quando você encarna aqui no planeta, você tem uma passagem para entrar no educandário. Deus lhe dá um bilhete de entrada num educandário terra, com um carimbo de saída. Você e eu conhecemos a data de entrada. A data de saída só Deus conhece. Mas quando você sai desse educandário, você volta para a sua terra natal. Você volta para o lar. Você vai ser recebido por aqueles que estão lá esperando você voltar. Mesmo que temporariamente você tenha que deixar aqueles que aqui ainda estão no educandário. Porque uma hora o tempo deles no educandário também vai se findar. Porque é uma realidade todos nós temos. Nós entramos no educandário com esse carimbo da data do nosso nascimento, mas não sabemos qual é a data da nossa saída, mas ela existe. E pensar que tudo isso tem um grande objetivo, e o objetivo maior está na mão de Deus, é muito melhor do que acreditar que nós temos uma outra força, uma força que nós damos um poder maligno
de nos colocar num lugar muito ruim, apartado de tudo aquilo que nós amamos, de todos aqueles que nós amamos, ou até que é pior, perder tudo aquilo que nós conquistamos. Muitas outras coisas eu gostaria de colocar aqui, mas se fica a reflexão da importância de revermos os nossos propósitos, de revermos essas condições que cercam a nossa vida e que são importantes, que nós levemos também para a roda de conversa na nossa família, nos nossos grupos de amigos mais íntimos, reflexões sobre essas questões. Não levar para uma roda festiva, mas para uma roda de conversa séria, para nós irmos quebrando as imagens negativas e os conceitos equivocados e ainda infantilizados da realidade maior que nos cerca. Somos um espírito eterno, um espírito imperfeito ainda, que precisa de muitas e muitas e muitas e muitas outras vidas físicas para chegar à sua perfeição maior. E isso significa nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer inúmeras outras vezes. E aprender o que significa a morte é extremamente importante para que nós venhamos a eliminar de vez o desespero diante da morte e possamos apenas ficar com o aprendizado da separação, o aprendizado do desapego, o aprendizado da valorização da própria vida, que por si só impõe sobre cada um de nós uma dor e um sofrimento natural do luto, porque luto significa viver a perda, viver o abandono, viver o desapego. É um luto psicológico, é um luto emocional, é um luto das ideias, mas é um luto e uma dor necessária, porque ele nos traz esse luto, essa dor, nos leva a um crescimento e a uma evolução. Mas é não viver o desespero, porque o desespero não traz aprendizado. O desespero não traz o crescimento. Ele simplesmente traz a loucura, o desvairar e situações cada vez mais drásticas para nós mesmos e para aqueles que partiram ou que ficaram. Fica aí a nossa contribuição hoje. E possamos nós, ao olhar para essas situações, colocar um olhar mais divino, mais amoroso e mais respeitoso para com todos e para conosco mesmo.